perguntar, tá? Interromper, perguntar à vontade, tá certo? Então, hoje a gente vai começar naquele primeiro módulo que eu falei para vocês, que a gente vai ter 3 módulos gerais de conteúdo, né, da disciplina esse semestre. Então, hoje a gente vai começar fazendo uma breve introdução e uma contextualização para a gente relembrar, na verdade, algumas questões relativas à teoria e história da arquitetura, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né? Então, principalmente o que é teoria, né? A gente fala muito assim, teoria, história, a gente está o tempo inteiro falando sobre esses termos, né? A disciplina chama Teoria da Arquitetura, vocês fizeram os THs, né? Então, vocês fizeram a teoria, história e crítica da arquitetura, mas acho que a gente raramente para pensar o que significa cada um desses termos, né? O que é teoria, o que é história, o que é crítica, qual que é a diferença entre eles e o que cada um faz, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos hoje e vamos fazer um passant, assim, né? Vamos fazer um breve, uma retomada histórica e cronológica dos importantes períodos históricos da arquitetura, sob o ponto de vista de qual que foi o pensamento teórico de cada época, tá? E como que esse pensamento teórico sobre beleza, sobre arte, sobre o fazer, sobre a construção, implicam num pensamento específico sobre arquitetura, tá? Então, esse vai ser o tema dessa aula, e a gente começa hoje, ela deve durar aí até a terça-feira que a gente tá? Até a terça-feira da semana que vem, tá? Depois eu lembro vocês onde é que vocês acessam os slides certinhos, tá? Então, hoje, esse é o nosso tema. Deixa eu passar aqui. Então, eu sempre procuro nas aulas colocar isso aqui. Qual que é a questão que a gente vai discutir na aula, tá? E depois colocar para vocês também o objetivo da aula, que é para a gente... Opa, estamos com problemas técnicos. Que é para a gente sempre lembrar de voltar qual que é o objetivo do que a gente está conversando e falando, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente sempre falamos sempre da necessidade de conceituar, de teorizar sobre arquitetura, né, de encontrar bases teóricas ou conceituais para o projeto e para a ação do arquiteto. Então, a arquitetura enquanto um projeto, enquanto uma ação prática, ela nunca é separada do pensamento, de um objetivo teórico, né, ou de um conceito. Porque se a gente separar essas coisas, aí a gente vai ter o que a gente chama de uma mera construção, né, uma atividade prática. E não, de fato, o que a gente está chamando de arquitetura. Então, a arquitetura, ela tem essa difícil definição, digamos assim, até como área do saber e como área profissional, né? Vocês já devem ter parado para pensar um pouquinho sobre isso, porque nós não somos uma formação somente prática, nós não somos só uma ação de construção, né? Se fosse, talvez a gente não precisaria estudar tanta coisa, né? A gente não precisaria, de fato, estudar teoria da beleza, a gente não precisaria estudar estética, a gente não precisaria trabalhar com as questões relativas à criatividade artística, ou todo esse percurso sobre história, sobre o fazer da arquitetura ao longo do período. A gente simplesmente conheceria as técnicas da construção, né?
Mas a arquitetura é muito mais do que isso, né? Ela envolve, então, o pensamento sobre o espaço, sobre a qualidade do espaço, sobre o caráter estético dessa arquitetura, dessa obra, né? Então, é uma atividade que, desde o início, né, desde a sua origem, ela tem uma relação com as artes plásticas, né, com essa discussão estética também sobre as obras, né, de arquitetura. Então, nós não somos meramente uma disciplina prática de construção, né, um saber de construir. Então, a arquitetura tem essa complexidade, né? E por ter essa complexidade, é que entra aí a importância da teoria, né? A teoria, a parte teórica da arquitetura, é que vai fazer com que ela ultrapasse esse âmbito da mera construção, né? Ou até do vernáculo, digamos assim, né? Dessa construção sem arquitetos ou sem uma erudição, tá? É por isso que vocês já devem ter percebido até a dificuldade da gente definir em que campo de pensamento, né, a arquitetura se enquadra. Hoje em dia, desde quando eu entrei na faculdade, na verdade, que confesso já tem um bom tempinho, né, a arquitetura, na maioria dos cursos, das universidades, ela se enquadra dentro do que a gente chama de ciências sociais aplicadas, né? Então, ela tem uma amplitude maior de áreas dentro dessa área do conhecimento. Mas, antigamente, algumas universidades ofereciam ela no campo das exatas, outras universidades ofereciam no campo das humanas, né? Porque ela tem essa duplicidade de necessidade de conhecimentos que são próprios à sua atuação, né? Então, nós não somos só uma prática que exige um conhecimento exato de cálculo, de construção, de materiais e etc, né? Nós somos uma prática, um ofício que depende também do saber estético, da linguagem artística, tá? De um pensamento sobre a qualidade do espaço, sobre a importância desse espaço para as pessoas, né? Então, a gente vai trabalhar com relações humanas. Então, é um campo muito amplo, tá? E a teoria da arquitetura visa versar, entre outras coisas, justamente sobre isso, sobre esse pensamento que está relacionado, então, ao fazer arquitetônico, tá? Então, já estou adiantando algumas coisas, mas é sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o que é teoria e quando se iniciam essas preocupações teóricas sobre a arquitetura, tá? E como essa relação se dá ao longo dos períodos históricos de desenvolvimento da arquitetura, tá? Então, a gente vai ver como é que esse pensamento vai mudando um pouquinho a cada época. Então, como eu estava falando para vocês, o que é arquitetura, né? Se a gente for pegar o dicionário, que normalmente quando a gente quer conceituar alguma coisa, a gente tem, né, essa tendência de ir ao dicionário primeiro. Deixa eu só tentar pegar um controlezinho. Vocês estão vendo, vocês conseguem ver meu controle, né, mexendo aqui? Sim. Uhum. Tá, então o que é arquitetura, né? Então, se a gente for pegar no dicionário, ela é a arte e ciência de projetar e supervisionar a construção de edifícios. Então, observem que eu tenho uma palavrinha aqui, ó, que vem antes de construção, né? Que é a noção de projeto. O que é projeto? Projetar, né? Aí se a gente for entrar no dicionário de novo, e a gente fala assim, projetar, né? O que significa? De certa, projetar, eu estou antevendo as coisas, eu estou prevendo, eu estou programando algo
que vai ser feito no futuro, né? Que vai ser feito posteriormente. Então, eu estou antecipando a construção. Ou seja, existe todo na arquitetura, o projeto ele é uma ferramenta fundamental, né? Quando surge o projeto, né, de fato, no Renascimento, vai ser que a gente tem essa consolidação do que é a profissão e o que é a disciplina da arquitetura. Quando nasce o projeto, eu diferencio o arquiteto do construtor e do artista, tá? Então, essa ação de projeto é muito importante para a arquitetura, e nela eu reúno os dois aspectos fundamentais da arquitetura, que é o pensar, né, eu antever, eu teorizar e conceituar e idealizar algo. Então, eu tenho todo um processo mental e racional antes, né, da construção. E, de certa forma, isso passa pela teorização também, né? Então, a arquitetura projeta, né? Ela vai além da construção dos edifícios, tá? Que, por envolverem uma ordenação plástica, aliada às concepções técnicas e funcionais, possam expressar valores estéticos, né? Então, eu tenho aqui, ó, valores estéticos e necessidades práticas. Então, na arquitetura, eu vou sempre ter essa dualidade, olha, entre a prática e entre algo que não é necessariamente palpável, né? Mas que é mais efêmero, mais... perdi a palavra aqui que eu queria. Que vai além do que a gente consegue, né, objetivar ou tocar, né? Então, é algo que vem mesmo do campo das ideias, do pensamento, da idealização, tá? E aí, desse modo, eu tenho um objetivo, é claro, né, na arquitetura, que é o quê? Abrigar os diversos tipos de atividades humanas e arquitetônica, né? Por quê? Porque a arquitetura encerra espaços, ela encerra atividades, né? Se ela não tivesse o espaço, se ela não tivesse essa implicação também programática, né, de receber as pessoas, de que elas usem esse espaço, aí eu entro no campo da escultura, né, porque aí eu tenho só um volume, uma escultura. Então, a importância também dessa relação de abrigar as pessoas ou de encerrar espaços que vão ter atividades, ela é fundamental também para a arquitetura, tá? Então, olhem a complexidade, né, da disciplina e da profissão que vocês estão formando, né, que vocês estão aí quase finalizando, vocês já estão entrando na etapa final do curso, né? Então, essa é a complexidade com a qual a gente tem que lidar quando a gente fala de arquitetura. Então, tudo isso para mostrar para vocês que a gente está ultrapassando muito o campo da mera construção, tá? Existe, então, a arquitetura também pode ser caracterizada como o conjunto de princípios, as normas, os materiais e técnicas usados para o planejamento, o projeto, a especificação, a execução, a fiscalização de obras e os espaços arquitetônicos, né? Então, olha só, né? Quando eu entro aqui, ó, materiais e técnicas, eu estou falando mais de aspectos práticos, né, dessa construção e dessa obra. Quando eu entro em princípios, normas, né, eu estou falando muito mais do campo das ideias, algo que foi conceituado pelas pessoas, né, pelos arquitetos ao longo do tempo e que vão orientar a prática arquitetônica. Então, princípios está no campo da teoria, né? São as ideias norteadoras que cada arquiteto, ou cada conjunto de arquitetos em cada época, vai estabelecer para a arquitetura, né? Normas também é a mesma coisa, né? Quem que cria as normas, né? O arquiteto. E essas normas muitas vezes
estão relacionadas, surgem a partir do contexto de pensamento de cada época, tá? Então, a gente, de novo, essa dualidade, né, entre o campo do pensamento, da ideia, que vai encerrar o que a gente chama de teoria, e os materiais e técnicas que entra também um pouco mais na prática, tá? Conjunto de conhecimentos sobre arquitetura, né, sistematizados e elaborados ao longo da história. Então, nesse terceiro sentido aqui, é o que a gente chama da arquitetura como um saber, como uma disciplina, né? Então, a arquitetura tem que ser esse conjunto de saber, né, que foi sistematizado ao longo, então, né, dos períodos históricos e que orientam o que a gente faz hoje e que definem o que é a arquitetura como a disciplina hoje. Tá? Bom, então, quais são os objetivos, né? Vocês veem que eu tenho essa mania, né? Eu já vou adiantando as coisas assim, eu tô aqui nos objetivos ainda e eu já falei uns 20 minutos para vocês. Bom, a gente vai apresentar o processo de gênese e desenvolvimento da ideia de teoria, tá? O que é gênese, então, né? A origem, como é que isso foi sendo gestado e surgindo ao longo da história da arquitetura. Vamos apresentar essa relação entre a teoria e a definição do campo da arquitetura como disciplina e corpos de conhecimento bem definidos. Compreender os tipos teóricos e as suas características e compreender também as mudanças dos questionamentos teóricos em relação ao tempo histórico, tá? Ou seja, como é que a cada período histórico essa teoria da arquitetura, o que a gente pensa sobre arquitetura, ela é mutável, né? Ela é variável. Então, a cada período histórico, a forma de pensamento da época, os paradigmas de pensamento, a filosofia da época, tudo isso também ligado aos contextos históricos, econômicos, sociais específicos, né? Vão orientar uma forma específica de como que eu penso que a arquitetura deve ser. E, consequentemente, o resultado prático ou o resultado estético, né, a linguagem estética dessa arquitetura vai mudar em função disso, né? É por isso que na antiguidade clássica, no Renascimento, no neoclassicismo, durante o Iluminismo, eu tenho formas específicas, linguagens específicas, elementos de ornamentação específicos, que são muito diferentes, por exemplo, da arquitetura moderna. Né? Por que isso? Porque cada época vai pensar de um jeito, de acordo com o desenvolvimento dessa época, né? E, consequentemente, do que se pensa do fazer arquitetônico para cada período, tá? Bom, as primeiras considerações, então, sobre a teoria que a gente vai ver. Na teoria da arquitetura, é um discurso sobre a prática e a produção da disciplina, né, que vai apontar também os seus grandes desafios. Normalmente, a teoria, ela se volta para pensar os desafios que se impõem a essa disciplina, né? Que desafios seriam isso, né? Esses, né? Então, olha só, vamos dar um exemplo mais prático, né? Hoje em dia, a gente está vivendo transformações no modo como a gente usa os espaços ou no modo como a gente vive nas cidades, tá? Essas transformações já vêm acontecendo há algum tempo e potencializadas por transformações no campo da tecnologia, da produção, da forma como a gente consome, né? Uma série de coisas. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo hoje em relação à pandemia, né? E essa nova relação que a gente está tendo com os espaços e com a nossa casa,
ou com a própria cidade, né? Várias coisas talvez mudem em relação aos nossos modos de vida, né? Então, inicialmente, vamos parar para pensar assim, quais são os efeitos imediatos disso, né? Então, a gente tem ficado mais em casa, então a gente tem sentido a necessidade de espaços melhores de viver, né? Da qualidade dos espaços, do espaço da casa, né? Por exemplo, eu estou aqui eu não estava preparada para ter que trabalhar em home office, né? Então, eu tive que adequar um espaço aqui. Eu estou até usando um fundo aqui hoje, esses dias, porque o quartinho que eu estou aqui tá uma bagunça, né? Ele vai ser reformado, então ele tá uma zona aqui atrás, né? Então, agradeço muito a Microsoft de ter inventado esses fundos aí para a gente colocar na câmera, né? Bom, então a gente já tem essa necessidade de adaptação dos espaços que a gente vive. A gente está mudando, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático meu, né? A experiência de compra que a gente faz. Então, agora eu tenho comprado muito mais pela internet. Eu já comprava pela internet e agora eu tenho comprado muito mais em e-commerce, né? Isso talvez mude, por exemplo, a relação que a gente tem com os espaços de compra na cidade, os shoppings, os supermercados, né? Isso talvez influencie essa necessidade que a gente tem de as cidades ter criado centros, né, novos polos, em torno dessas grandes superfícies de compra e essas superfícies de abastecimento, que são os shoppings e os hipermercados. Então, diante dessa nova realidade, já tem alguns teóricos, por exemplo, discutindo sobre isso, né? Sobre a possibilidade agora cada vez maior da morte do shopping center, né? Ou como é que vai mudar essa relação nossa com esses espaços, que são espaços que, de certa forma, são importantes na concepção do espaço da cidade contemporânea, tá? Então, olha só, eu tenho um desafio à frente, né? De uma nova realidade social, de um novo modo de vida, imposto por um fato e um momento histórico, né? Porque essa pandemia vai virar, né, um condicionante histórico, ele vai entrar na nossa história. E isso talvez mude a forma como a gente produz a cidade e produz os espaços, tá? Então, quem que vai, onde é que vai surgir a discussão sobre isso, né? Então, aqui dentro do âmbito da teoria. Então, talvez a arquitetura agora tenha um novo desafio e a gente vai ser obrigado a pensar um pouco sobre isso. E essa forma como a gente é interessante, vou dar outros exemplos aqui para vocês, de como que essas coisas que parecem assim, que não tem nada a ver com a arquitetura, elas começam a influenciar o tipo de espaço que a gente constrói muito, tá? Então, olha só, antigamente, não sei se vocês lembram disso, quando, por exemplo, na casa dos meus pais, no apartamento que eles moravam nos anos 80, nos anos 90, os apartamentos construídos em Goiânia nos anos 90 tinham um programa muito parecido. E a gente tinha o hábito de sempre aparecer no programa de plantas de apartamento o escritório. Tinha um escritóriozinho, você entrava, normalmente o escritório era perto da entrada da sala, né? Com o tempo, aí se a gente pega plantas e projetos de apartamento mais recentes, esses últimos, né, lançados por construtoras a partir dos anos 2000, esse espaço ele desapareceu, né? Por quê? Se procura um espaço mais integrado também, né? Então não tinha mais essa necessidade desse espaço do escritório. A vida das pessoas foi mudando, a demanda por esse espaço mudou também,
e ele desaparece, então, nessas construções, né? Outra coisa que mudou, não sei se vocês lembram também, isso era muito comum na casa de avó ou nesses apartamentos antigos também. Sempre tinha uma porta dividindo a sala de estar, a sala de jantar, né, a parte que é mais social, do espaço íntimo, né? Então, normalmente era lá a sala que tinha que ficar irretocável, né? Tinha cristaleiros, cristais, as coisas de decoração da mãe da gente, da avó da gente, e ai, se a criança entrasse lá por aquele lado, né? Então, existia essa divisão, né, mais rígida dos espaços. Também, né, mais recentemente, a gente sumiu com isso, né? Por quê? Porque você tem esse pensamento agora da integração maior dos espaços, né? Bom, então essas mudanças no espaço, nas plantas, nas formas como a gente pensa o espaço arquitetônico, refletem os nossos modos de vida, os valores, né, que a gente vai ter, a realidade de vida das pessoas. Então, a arquitetura está sempre se colocando essas mudanças, esses desafios, né, que visa o arquiteto e a teoria primeiro pensar e entender como é que isso vai refletir no espaço prático da vida das pessoas, né? Então, talvez hoje, né, o espaço, a partir de agora, se a gente for continuar, né, se forem haver mudanças, eu acredito que vão haver algumas mudanças nessa forma do trabalho. Muitas empresas estão vendo que é possível manter alguns funcionários em home office, né, que não precisaria desse custo com grandes espaços para trabalho. Então, talvez a casa da gente, a arquitetura comece a sofrer algumas mudanças em função dessas novas realidades da organização do trabalho, né? Então, só para vocês verem um exemplo, né, que parece que não vai influenciar tanto assim na arquitetura, mas que pode acabar influenciando e que se coloca um desafio para a arquitetura, né? Então, eu já vi, tem um grupo de pesquisa em São José dos Campos, se não me engano, São Carlos, desculpa, da Universidade da USP de São Carlos, eles já estão fazendo uma pesquisa com algumas pessoas sobre como é que foi essa realidade, né, de viver, como é que foi a relação com o seu ambiente da casa, com o seu ambiente da arquitetura, nessa conjuntura específica da pandemia. E como que você passou a olhar para sua casa, o que você sentiu falta, né, nesse espaço da sua casa, e como que você pensa em mudar isso, né? Então, já tem, olha, uma teorização, uma pesquisa de pensamento sobre essa nova realidade, sobre esse novo desafio, né, do que a gente está passando e vivendo, tá? Bom, de novo eu divaguei um pouquinho, mas espero que tenha dado para vocês entenderem. Então, eu sempre tenho essa questão da arquitetura olhar muito para os problemas que são propostos, né, para os modos de vida e construção do espaço em cada tempo, tá? Então, ações e reações intelectuais em forma de texto, que a gente chama de teoria. Então, a forma como a gente vai pensar sobre a arquitetura do nosso tempo, o que essa arquitetura pede, o que ela nos solicita, né? Quando eu coloco isso em ações intelectuais, né? Quando eu me proponho a pensar sobre isso, a fazer uma pesquisa, ou a escrever sobre isso, né? Coloco isso na forma de texto, é o que eu chamo de teoria, tá? Então, teoria envolve, já estamos tentando construir esses significados, né? Essa conceituação, tudo que envolve o pensamento sobre arquitetura,
E essa teoria é materializada quando eu coloco isso em forma de texto, né? Em palavra escrita, tá? Em livros, em textos e manuais, etc. Tá? É claro que a teoria, como eu estou falando para vocês, possui pontos em comum com a história e a crítica. Eu acabei de falar para vocês que a gente vai ter um desafio contextual, histórico, né, que está na nossa história, que vai virar a história, né, nossa, e como é que ela reflete sobre isso. Então, a teoria está diretamente ligada à história, ou seja, ao contexto de cada época, às solicitações de cada época, né? E também tem pontos em comum com a crítica. Vamos dar uma olhadinha nesses dois termos, tá? Gente, só um minutinho, deixa eu só ligar aqui meu computador, porque a bateria tá minguando aqui, só um minuto. Bom, vocês respiram um pouquinho, eu respiro também aqui um pouco. Desculpa, gente, eu fui buscar o carregador lá longe. Bom, então vamos voltar aqui. Então, história, né? Respiraram aí um pouquinho, descansaram de mim? Gente, desculpa se tiver um pouco. Esse comecinho não tem jeito, acaba sendo um pouco assim, cansativo, né? Monótono, tá? E eu vou tentar passar a falação para a gente chegar nas imagens logo. Mas tá ok? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida, alguma colocação? Tá ok, professora. Então tá bom, vamos lá. Então, história, né? História é o conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e a sua evolução. Segundo lugar, a época, o ponto de vista escolhido e o ponto de vista escolhido, tá?
É uma disciplina, história, né? Que ela faz? Ela estuda os eventos passados com referência a um povo, um país, um período ou um indivíduo específico, né? Então, a história, ela vai, de uma maneira geral, ela fala de fatos, acontecimentos, narra, né, esses fatos e acontecimentos, e de uma maneira, então, cronológica, né, contando para a gente o que aconteceu. Eu acho essa discussão da história muito legal, e a gente não fala muito sobre isso, que existem formas diferentes da gente contar a história, tá? Cada tipo de forma, e essas formas diferentes de contar a história implicam em metodologias diferentes do que a gente chama de historiografia. Tá? Historiografia é a disciplina que estuda como que a gente constrói a história. Tá? A história a forma mais usual, né, de contar a história é a partir dos fatos e eventos que marcaram o nosso período, né? Então, como que vocês estudaram história na escola, né? Desse jeito. Então, a gente estuda lá a divisão, né, dos períodos dos anos, né, e dos séculos. Então, você estuda pré-história, né? Aí depois a gente vem antiguidade clássica. Aí depois a gente entra Idade Média. Aí entra Renascimento, que é um marco, né, de passagem e de mudanças. Aí a gente entra em o período o início do que a gente chama de Era Moderna, né, com o pensamento iluminista. Então a gente também estuda lá o iluminismo, e a partir dessa era moderna, a gente entra, dentro da era moderna, a gente vai ter as divisões. Então, o período da retomada do pensamento iluminista, aí eu tenho os grandes eventos da era moderna, que são as revoluções. Então, você tem aí Revolução Francesa, Revolução Russa, aí Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, aí a gente entra no período de guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por aí vai. Então, observem que é um contar da história a partir dos fatos e dos acontecimentos relevantes, né? Essa é a forma mais geral, universal da gente fazer história. E normalmente na arquitetura a gente segue esse mesmo princípio, a gente vai seguir mais ou menos essa periodização da história geral, e a gente também narra os fatos e como que a arquitetura se transforma ou passa a pensar diferente mediante esses fatos. Então, o surgimento da filosofia iluminista vai mudar a forma como a arquitetura pensa. A Revolução Industrial, né, é a grande mudança de pensamento da arquitetura, que vai implicar o surgimento da arquitetura moderna. Aí a gente também estuda a história falando dos personagens, né, das figuras importantes da história. Então, se por um lado, na história geral, a gente vai falar, né, no iluminismo a gente vai falar dos grandes filósofos e pensadores, aí a gente vai falar do Napoleão, Revolução Russa tem seus personagens, né, Lenin, Stalin, Trotsky. Aí a gente vai entrar em Revolução Industrial, a gente vai falar também desses personagens da Revolução, né, o Ford, e por aí vai. Então, notem que a gente tem fatos e personagens importantes. E quando a gente entra em História da Arquitetura, a gente faz a mesma coisa, fatos, relações com os fatos, e a gente estuda os indivíduos e os personagens importantes, né? Então, todos esses arquitetos que a gente cita como exemplo do pensamento da arquitetura de cada época vão ser esses personagens que se destacam na história, tá? Então, isso é um modo de contar a história. Existem formas diferentes de contar a história, né? Durante os anos 70, surge uma tendência da gente contar a história geral
a partir dos aspectos da vida cotidiana das pessoas, né? Tem uma série de livrinhos de história que são muito legais, que chama História da Vida Privada. Então, ao invés de eu contar a história a partir dos grandes fatos, eu conto a história a partir de como que as pessoas viviam a cada época, os seus hábitos, né, a forma de conviver em sociedade, a forma de morar. Então, existem, só para mostrar para vocês que existem formas diferentes, né, de pensar também, de contar a história da arquitetura, tá? Então, em suma, quando a gente fala de história da arquitetura, é o conjunto de produção da arquitetura ao longo do tempo, né, relacionada aos fatos e o contexto histórico, bem como o pensamento, então, de cada época, tá? A gente estuda as obras do passado e a própria concepção teórica relacionada à produção arquitetônica, tá? Só um parêntese que, então, quando a gente fala de história da arquitetura, a gente vai estudar os acontecimentos, como é que esses acontecimentos resultam, né? Resultam não, né? Porque não é uma relação de causa e efeito direto, né? Mas como que esses acontecimentos vão levar a uma certa... Estão relacionados a uma forma de pensar de cada época, né? Também influenciam a forma como a gente pensa e como que a arquitetura se produz para cada época, né? E quem foram os principais personagens, ou seja, quem se propôs a pensar sobre essas coisas. Então, vamos pegar de novo um exemplo, né? A arquitetura moderna. Então, a arquitetura moderna vai ser o pensamento sobre como deve ser a arquitetura daquela época. É diretamente influenciado, então, por essas transformações vinculadas à Revolução Industrial e a uma crescente urbanização das cidades europeias, né? E nos Estados Unidos também, e depois a gente vê isso refletindo em outros países. E aí eu vou ter os primeiros que vão se propor a fazer essa nova arquitetura. Então, quem são os personagens principais lá, né, os heróis do modernismo? Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe. Né? Por quê? Porque eles são os primeiros a se propor a pensar como que deve ser essa nova arquitetura e fazer uma proposição para ela. Significa que só existiu eles na arquitetura moderna? Claro que não, né? Existiram uma série de outros arquitetos que a gente não conhece o nome, que estavam pensando e produzindo também, mas esses foram os personagens que se destacaram, e aí a gente destaca eles na história também, né? Normalmente, esses personagens que se destacam na história são os que se propõem a teorizar, né? A escrever textos, a falar sobre essa arquitetura. Nem todos, né? Porque na arquitetura moderna a gente não tinha essa... Na arquitetura moderna, quem vai teorizar de fato sobre ela acabam sendo os historiadores de arquitetura. Mas a gente vai ter uma série de ações para pensar sobre essa arquitetura, né? O Le Corbusier vai ser o grande agregador desse pensamento entre os arquitetos, tá? E crítica, né? A gente fala pouco sobre essa palavra crítica, até estranho, porque as nossas disciplinas de TH, na verdade, a gente, né, até abrevia, né, só TH, mas as nossas disciplinas chamam teoria, história e crítica, né? E quando a gente pensa sobre arquitetura, a gente está entrando no âmbito da crítica, tá? Então, crítica, só para a gente ter uma clareza, não é crítica, a origem da palavra crítica, seu significado-chave é análise, tá? Então, quando eu critico, eu estou analisando. Então, eu não necessariamente preciso valorar ou desvalorar uma coisa, né? Então, criticar não é falar mal, tá?
criticar, a crítica significa analisar, né? É por isso que, por exemplo, o livro do Kant chama, o Kant escreve alguns livros, como, por exemplo, a crítica da razão pura, né? Então, o que ele vai fazer? Analisar a razão, como é que a razão funciona, né? Então, crítica significa análise, tá, gente? Então, quando eu entro em crítica, eu estou falando da atividade do julgamento, da interpretação, ou seja, da análise, né, das obras existentes, segundo os critérios assumidos pelo crítico ou pelo arquiteto, né? Então, normalmente é quando a gente vai fazer análises de obras, análises de texto, interpretações sobre esses textos, a gente está entrando aí no âmbito da crítica, tá? Então, quando eu faço uma análise de projeto, vocês estão exercendo uma ação crítica, tá? E é interessante isso, porque é muito isso que a gente vai fazer durante o semestre. Os trabalhos que eu vou propor para vocês são de uma ação crítica, né? Então, quando vocês forem analisar uma obra, o primeiro trabalho que vocês vão fazer uma análise de obra do pós-moderno, o que vocês vão fazer? Construir uma análise crítica, né? Quando a gente for ler o texto sobre a cidade contemporânea, a gente vai refletir sobre essa cidade, a gente vai refletir sobre esse texto, a gente vai analisar essa cidade. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar construindo uma crítica sobre essa cidade, tá? Então, a gente faz isso o tempo todo, mas raramente a gente nomeia, né, essas ações, tá? Bom, então vamos lá. Acho que a gente já definiu, mas então vamos construir isso de uma forma mais objetiva, tá? Então, o que é teoria, né? É um conjunto de escritos que tratam sobre a arte do construir. Então, todo esse pensamento teórico, ele se materializa, ele se torna palpável para a gente a partir do quê? Dos textos variados, tá? E existem modalidades diferentes de texto também dentro da arquitetura. Então, quando a gente vai pegar até livros de história que falam, né, sobre arquitetura, a gente vai ver lá, né? Então, o Vitruvio escreveu um tratado e um manual, né? O Le Corbusier costumava escrever muitas memórias, escreveu um tratado também, né? E escreveu muitas memórias de projetos, né? Alguns arquitetos contemporâneos, por exemplo, um arquiteto contemporâneo que eu gosto muito e que eu uso ele para essa disciplina, que é o Rafael Moneu, que ele é arquiteto e professor também, ele escreve textos de crítica, né? Em revistas de arquitetura a gente vai encontrar textos críticos, né? As revistas morreram, né? A gente não tem mais, assim, aquele hábito de assinar revista, mas nos sites, né? No Vitruvius, né? No site Vitruvius, no Arquidaily, a gente vai encontrar muitos textos de crítica sobre arquitetura. Reflexões técnicas, reflexões de metodologias, né? De como fazer arquitetura, tá? Então, são vários tipos de texto. Então, o que isso significa? Que na teoria, os textos teóricos, isso é interessante, eles têm formatos também específicos, sabe? Igual quando a gente estuda redação, né, em português, vocês têm lá, a gente estuda como fazer uma carta, como fazer uma narração, como fazer uma dissertação, tá? Eles têm o quê? Formatos e características, formas específicas, né, esses textos. Então, na arquitetura, cada texto também tem uma característica específica, uma forma específica, tá? O que esses textos falam normalmente, né? Eles falam sobre arquitetura como profissão, avaliam as intenções dos arquitetos e posicionam-se enquanto produção cultural do seu tempo. Então, vamos pegar um texto clássico de arquitetura, né? O Tratado Vitruviano. Né? Então, o que o Vitruvio, que é um texto inaugural, inclusive, né? O primeiro texto escrito sobre arquitetura.
inaugura, né, a arquitetura como arte. Então, o Vitruvio começa falando como que o arquiteto deve se... Qual que é a diferença do arquiteto, enquanto um profissional, do artista, né? O que o arquiteto tem que conhecer, quais os saberes que o arquiteto tem que ter, né? Então, o Vitruvio vai falar lá que o arquiteto, né, se a gente fosse saber tudo que o Vitruvio queria, nossa senhora, a gente ia ficar 12 anos na faculdade. Porque o arquiteto tem que saber profundamente, né? De matemática, de música, de artes, de astronomia, de medicina e de filosofia e por aí vai, né? As intenções dos arquitetos, né? Então, o Vitruvio fala também da posição do arquiteto na sociedade, o papel do arquiteto na sociedade, como é que ele qual que é a sua função, né, na sociedade do seu tempo. Vai falar, né, da importância artística e cultural naquele tempo, né, específico. Aí ele vai falar também das técnicas construtivas, dos materiais disponíveis, fala sobre a relação do edifício com a cidade. Então, um tratado, né, é bem completo normalmente, tá? Normalmente, nos textos teóricos, recorrentemente, né, a gente escuta, esses teóricos vão se propor a pensar as origens e os limites da arquitetura. Então, quando nasceu a arquitetura, quando que foi a primeira construção que eu posso chamar de arquitetura, né? Então, normalmente, nos tratados antigos, que são o Tratado do Vitrúvio e os tratados renascentistas e os tratados do Iluminismo, vai aparecer aquela historinha da cabana primitiva, né? Então, a primeira ação humana de tentar criar um abrigo, né? Então, quando o homem sai da caverna, quando ele passa a construir a sua própria moradia, a sua própria cabana, e ele pensa isso para cumprir essa função do abrigo, né? Mas ele olha para o que ele tem disponível e cria uma forma para isso, né? Ele estaria aí saindo do âmbito, estaria originando a arquitetura, tá? Então vai aparecer essa discussão sobre a origem das coisas, a relação com a história e os problemas relativos ao tempo, né? Então, como a gente falou, essa influência dos desafios da época a cada arquiteto, a cada período, o significado e a expressão cultural também dessa arquitetura, tá? E como a gente falou, novas teorias normalmente surgem quando novos problemas, novos desafios são colocados, né? Ou seja, para oferecer uma explicação aos aspectos não examinados ou já explicados pela disciplina. Talvez por isso eu acho que a arquitetura contemporânea ela é tão rica e tão plural, tão diferente, né? Por quê? Porque a velocidade do nosso tempo, as transformações pelas quais a gente passa, enquanto sociedade, mudam muito rapidamente, né? A tecnologia está relacionada a isso, né? Então, a forma como a gente vive muda muito rapidamente ao longo, né, nessa realidade contemporânea que a gente vive, né? E aí, frequentemente, novos problemas aparecem para se discutir sobre a cidade, sobre a cultura. Então, talvez por isso que a gente tem na contemporaneidade essa riqueza de discussões, essa pluralidade de discussões, tá? Por quê? Porque a gente tem sempre novos problemas e novos questionamentos que são colocados para o modo como a gente vive, e os arquitetos vão se propor a pensar, né, um pouco mais sobre isso, tá? Bom, então, a unidade de discussões teóricas a cada tempo, porque o que eu estou falando para vocês? Estou falando assim, então uma teoria é quando cada arquiteto se propõe a pensar uma coisa, né?
E aí eu citei para vocês esse exemplo da contemporaneidade, em que a gente tem vários arquitetos pensando de maneiras plurais e diferentes, né? Mas ao longo da história, a gente teve muito mais momentos de unidade de pensamentos do que momentos de diversidade, né? Esses momentos de diversidade, de formas diferentes de pensar arquitetura, se iniciam ainda dentro do próprio movimento moderno, né, e aparecem mais durante o pós-modernismo e a contemporaneidade, tá? Então, a gente teve mais momentos de unidade, que significa, até metade do século XX, digamos assim, a gente tem essa tendência à unidade de pensamento, ou seja, várias pessoas pensando de uma forma similar e tentando encontrar uma unidade de como que a arquitetura deveria ser, tá? Então, quando eu tenho essa unidade de conjunto, como é que eu consigo essa unidade de conjunto, né, de discussões da teoria? Quando há a reincidência desses conceitos e desses pensamentos por diversos autores, né, que vão pouco a pouco explicando em seus textos individuais de que modo a teoria da arquitetura foi, em cada momento, estabelecendo estratégias conceituais para conferir o sentido, né, a esse ofício de edificar. Então, vamos pegar um exemplo de novo, no Renascimento. Né? No Renascimento, né, no século 13, 14 e 15, na Itália, a gente vai ter vários tratadistas, vários arquitetos, que se propõem a escrever os seus tratados. Então, a gente vai ter Alberti, Filarete, César e Cesário, então, que vão escrever textos. E a gente encontra pontos de unidade, né, de semelhança entre esses textos. Então, a partir de vários textos, eu vou construindo uma forma unitária e similar de pensar a arquitetura, né? Claro que cada um tem seus pontos de individualidade também, mas normalmente eles vão se unir em torno de uma ideia-chave principal, né? Que nesse caso é a retomada dos princípios da antiguidade clássica grega e romana, né? Bom, então, tentando sintetizar, né? E eu gosto muito dessa definição aqui, dessa autora, que é uma autora francesa, que chama Françoise Chouet, né? A Françoise Chouet, a gente vai falar dela depois, ela é uma historiadora francesa, ela escreve um livro que eu gosto muito, que chama O Urbanismo, que conta a história do surgimento do urbanismo como uma disciplina, né? A gente vai falar sobre isso depois. Então, quando fala em teoria, ela dá essa síntese, então, para a gente, né? Que é tratar o espaço e a cidade, né? Tratar o espaço da arquitetura e da cidade como coisa escrita, né? Então, geralmente, quando a gente fala em teoria, a gente fala sobre os textos que materializaram as ideias, né? O pensamento, tá? Que no campo disciplinar próprio buscam determinar a modalidade para a concepção de edifícios ou relações para a concepção da cidade, né? Então, é quando esse pensamento vira, né? Quando esse pensamento sobre a arquitetura e sobre a cidade, como ela tem que ser, essa complexidade toda que gira em torno, né, a essa ação arquitetônica, se torna, né, um material textual, a gente está falando aí, então, entre teoria, né? Normalmente a teoria a gente encontra nos textos, tá? Então, é toda essa sistematização do pensamento em textos, tá? E aí a gente vai, então, fazer agora uma volta, né, ao tempo. Vamos fazer, então, essa passagem histórica para falar dos primeiros escritos, tá? E por que surge essa necessidade de escrever, essa necessidade de teorizar sobre arquitetura, que ajuda a gente nessa compreensão melhor da teoria, tá? Gente, eu acho que eu vou finalizar por aqui. Eu sei que ainda falta um tempinho de aula, mas
eu vou entrar em outra coisa, então eu acho que é melhor a gente, para eu não ter que voltar amanhã, a gente pode começar isso aqui de novo amanhã, porque acho que já foi meio pesado, né, para vocês. Vamos pausar então? E vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Pode ser, gente? Porque aí eu começo essa etapa nova aqui desculpa, amanhã não, na sexta-feira, tá? Querem Por enquanto perguntar tá alguma tudo ok, coisa? professora. Tá mesmo, gente? Vocês estão prestando atenção? Acho que pode ser. Estamos. Estou, né, na verdade. Isabela, tá me ouvindo? Oi. Play. Então, esse lance do Vitruve, desses primeiros tratados assim, de pensar a arquitetura como uma coisa muito mais complexa, tinha uma associação bem grande ao poder também, né? Tipo, de estar assimilado bastante essa esfera tipo, da arquitetura como monumento e tal, né? Tipo, acho que essa imagem ela é até muito difícil de destruir hoje em dia, assim, né? Tipo, da arquitetura para quem pode, né, no caso. Então, acho que tem essas coisas, assim, essas questões também. Sim, tem um aspecto muito interessante que tem duas coisas muito legais no Vitruvio que a gente tem que sempre ter em mente dos motivos pelo qual o Vitruvio está escrevendo, e que ele fala sobre isso, né? Que é legal. No início do texto do Vitruvio, se a gente for pegar o tratado, o início dele é uma dedicatória a César, né? Que ele vai falar? Qual que é e ele já coloca o objetivo dele com esse tratado, que é mostrar para César a importância da arquitetura, né? Ele na época que o Vitruvio escreve, a cidade de Roma está passando por um período o Império Romano está passando por um período de pax, né? Em que param um pouco as expansões, né, e as guerras, e que César, o imperador na época, se propõe a construir grandes obras públicas, né, na cidade romana. E a cidade romana, e quando a gente pega o estudo da cidade de Roma, existe toda uma preocupação com a arquitetura enquanto monumentalidade, né, você está certinho, e como demonstração da grandeza e da riqueza do poder romano, né? Então, o Vitruvio escreve que o objetivo dele de escrever esse tratado, um dos objetivos dele ao escrever o tratado, é que os eruditos, não só César, mas todos os eruditos, aqueles interessados no saber, né, possam olhar para a arquitetura que está sendo construída no Império Romano e avaliar a qualidade estética, né, dessa arquitetura. E aí ele vai buscar as fontes na melhor arquitetura que ele conhece, que é a arquitetura grega, né? Então ele vai falar muito, e a arquitetura tem de fato esse aspecto monumental, né? A arquitetura grega e romana nesse período, porque os objetivos dela são esses, né? Marcar o poder, marcar a monumentalidade daquele período. E aí é muito interessante se a gente fazer uma relação que todos os outros períodos consecutivos em que se busca que a arquitetura seja monumental ou que ela demonstre poder, qual que é a linguagem que eu vou utilizar? O clássico, né? O antigo, porque ela tem esse aspecto estético, existe essa subjetividade, né, de que a arquitetura clássica demonstra essa grandeza, essa monumentalidade e demonstra poder, né, porque esses eram alguns dos objetivos dela na época em que foi feita. Então, quando eu tenho o período neoclássico, eu vou retomar isso, né, e é interessante você lembrar disso. Já observaram que as arquiteturas de pensamento totalitário, elas retomam a linguagem classicista. Então, quando a gente tem reconstruções na Itália pelo Mussolini, né, eu vou ter essa tendência
A arquitetura, não sei se vocês já viram aquele filme que fala sobre o arquiteto do Hitler, né? Então, eu tenho esse uso do clássico novamente, né? Então, tem sempre essas associações, né, que ficam implícitas também nas formas arquitetônicas. Isso é muito interessante da gente sempre pensar. Um outro ponto de vista que é importante no Vitrúvio, que é o outro objetivo principal do Vitrúvio, é dar legitimidade àquela prática arquitetônica, que as pessoas valorizassem a arquitetura. Por quê? Porque a arquitetura ainda se confundia nessa época entre as artes, né, a escultura e a pintura, e, por outro lado, também se confundia com a construção. Então, o Vitrúvio é o primeiro a falar assim, olha, eu preciso escrever um texto para diferenciar a arquitetura, o campo da arquitetura, e para legitimar essa arquitetura, para falar que a arquitetura é importante. E eu preciso dar pensamento para essa ação arquitetônica, né? E aí a gente tem todo um aspecto filosófico de que na Grécia antiga, toda a arte manual, ela era considerada inferior às artes do pensamento. Então, por exemplo, a construção que envolvia suor, corpo, né, prática, ela seria relegada aos escravos. Então, o cidadão grego, né, ele era diferenciado dos escravos, porque ele tinha o luxo, né, de ficar lá na polis pensando e filosofando, ou fazendo música, ou fazendo literatura, né? Então, a arquitetura ainda era muito voltada ao manual e ela era desvalorizada em relação às outras ciências. Então, quando o Vitrúvio fala assim, olha, quando eu escrever um manual, quando eu teorizar sobre arquitetura, quando eu falar que a arquitetura precisa da filosofia, da astronomia, da música, eu estou elevando o status da arquitetura e eu estou começando a tratar a arquitetura como uma arte tão importante quanto, por exemplo, a filosofia ou a literatura, né? Que ela depende da razão, do pensamento e não só do aspecto manual. Então, o Vitrúvio tem esses dois objetivos, né? O empoderamento mesmo da arquitetura enquanto estética, né, para o Império Romano, e o empoderamento da arquitetura enquanto uma ciência. Você ia falar mais alguma coisa, Raul, e eu te interrompi, desculpa. Não, do lance, você tinha falado daqueles comparativos, a própria arquitetura americana, né? Tipo, você vê como que são o Capitólio e tal. E também esse lance da elevação do status manual da arquitetura para um intelectual. Você vê que ainda continua preso o manual a essa ideia do inferior, né? Tipo, a gente vê até a própria nossa condição de mão de obra hoje em dia. Então, tem muito essa base ainda nesse tipo de pensamento, né? Que não. Quando a gente pega, já viu, assim, escritórios de advocacia, né? Ou grandes bancos, né? Na cidade da Europa aparece isso um pouco mais na época do ecletismo, né? Você vai ter esse uso do clássico, né? Porque ele evoca poder, né? Ele evoca essa força mesmo de status, né? Elevado de poder. Então, você tem sempre esse uso. É muito interessante como que a gente está falando? A gente está falando que a linguagem estética da arquitetura, ela sempre suscita e carrega com ela valores, né? E esses valores foram construídos, então, ao longo de cada época, né? Com base ao contexto específico daquela época. E é muito interessante como a gente carrega esses valores, tá? Bom, no chat tem algumas pessoas falando da chamada, pode ficar tranquilo, gente, eu vou tirar agora eu vou fazer sempre assim, tá? Eu vou fazer a chamada no começo da aula, chamando vocês, e aqui na reunião, tem como eu criei a reunião, eu tenho como baixar aqui uma lista de presença, tá? Então,
baixo a lista de presença aqui, e aí todo mundo que está aqui agora, eu já atualizo, fica como segunda chamada, tá? Podem ficar tranquilos, então, quem não respondeu presença aí, que eu coloco, tá? Que mais, gente? Bom, então vou aqui interromper a gravação, e vocês estão dispensados, e até sexta-feira, então, tá bom? Muito obrigada pela presença aí de vocês hoje. Professora, Tchau, professora. Obrigada. Pode falar. eu preciso ser colocado na equipe, porque eu tava na turma da noite, daí eu tô aqui porque me convidaram para chamada só, mas eu não tô na equipe. Ah, tá. Anota aí para mim no chat, por favor, então, a sua matrícula e o seu nome completo. Que aí Tá, eu vou que eu não consigo mandar no chat, mas eu vou pedir para alguém mandar para mim. Tá, você quer me fala aí, pode falar seu nome completo para mim, que eu te coloco. Tá bom. É o Wellington Guimarães Ribeiro. Ah, tá. Não, eu pego aqui na chamada, pode deixar. Porque você tá na chamada, mas não tá na equipe, né? Tá. Isso. A matrícula já tá aí também? Tem, aqui, né? Você já tá na chamada. Eu vi que você entrou, que ontem você não tava. Pode deixar, então. Já vou te adicionar, tá? Tá bom, então. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, gente. Até sexta-feira, então, tá? Tchau. Tchau.